E agora vamos falar de avivamento? Porque nós precisamos dele. Eu preciso dele. E você? Eu tenho sido muito impactado por Deus durante toda essa semana. O jeito de orar nas casas mudou. O jeito dos grupos se reunirem mudou. Coisas estão acontecendo. Eu senti na minha vida mudanças essa semana. E eu não quero só sentir, eu quero viver, eu quero continuar, eu quero crescer. É uma escada de crescimento. Você pode estar passando por situações difíceis, em casa, no trabalho, emocionalmente falando. Mas o avivamento de Deus, ele vai vir para quem quiser. E ele vai vir fazendo reformas em nossas vidas. Quero convidar você para, junto comigo, discutirmos aí, conversarmos sobre como é o avivamento que vem de Deus. Como é o avivamento que vem de Deus. Muitas vezes, quando se fala em avivamento na história da igreja, ou quando alguém fala de avivamento, ele tem uma cara, ele tem um jeito, mas é o jeito que aquela pessoa descreveu. Mas será que aquele jeito é o jeito bíblico? Será que é o que está na Bíblia? Há alguns meses atrás, creio que mais de um ano atrás, aconteceu numa universidade aqui, próxima a nós, um culto que não parava, 24 horas ali de culto, e muita gente foi lá para ver aquilo que estava acontecendo. Foi uma coisa significativa? Foi um manifestar de Deus? Foi. Mas o que a Bíblia chama de avivamento? Querido, não importa se vem de uma igreja batista, presbiteriana, metodista, a Assembleia de Deus, ou qualquer outra igreja com qualquer outro nome. O avivamento, ele não é um formato da liturgia do culto. Se alguém fala mais alto, mais baixo, se as músicas são X ou Y, ele tem a ver com a Bíblia e com o que Jesus acha que é o avivamento. E é esse avivamento, o avivamento que vem de Deus e que nós temos que perseguir. Acho que deu uma parada aí no negócio aí, né? É assim mesmo? Sempre na mensagem, eu digo que tem um departamento lá no Hell, só para cuidar dessa parte, né? Então, já foi já. Muito bem, vamos lá. Mateus 9, de 12 a 13. Vamos ler juntos se você conseguir, ou você abre a sua Bíblia. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Mateus 9, de 12 a 13. Vamos orar mais uma vez? A tua palavra é mais poderosa do que nós. A tua palavra é mais poderosa do que qualquer palavra. O Senhor está aqui e nós, miseráveis pecadores, também estamos aqui. E falamos que somos miseráveis pecadores porque somos. Nenhum de nós decidiu nascer e achamos que podemos mandar muito, que podemos ser autossuficientes e altivos, mesmo nem nascer termos decidido nascer. O Senhor permitiu que cada pessoa aqui estivesse na face da terra, porque o Senhor tem um plano e um projeto para ela. Nos ajuda, não só encontrando esse plano, mas sendo obedientes a Ele. Que o avivamento que o Senhor deseja venha na nossa vida, na nossa casa, na tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito interessante que Jesus passava aqui perto de um lugar onde as pessoas eram cobradas dos impostos. Mateus era um publicano. Publicano era essa função. Ele tinha essa função. Não era muito bem quisto pela sociedade. Bom, obviamente que em toda profissão tem os bons e os maus, né? A Bíblia não fala que Mateus era um corrupto.
fala que ele exercia o ofício de cobrar os impostos. E Jesus convidou, você venha comigo. E os publicanos, normalmente, eles só se relacionavam com uma alta sociedade, com outros publicanos ou com pessoas ligadas ao governo e ao império. Normalmente eram judeus contratados pelo Império Romano. Haviam publicanos que eram publicanos locais e haviam publicanos que eram publicanos regionais. E é interessante que os publicanos eles vão aparecer algumas vezes no Novo Testamento. Lá no discurso de João Batista, quando vai falar sobre se arrependam, é o discurso que João Batista vai proferir e vai dizer sobre a necessidade de arrependimento, e a multidão começa a perguntar, o que nós devemos fazer? Então João Batista fala, quem tem 2 túnicas, reparta uma túnica. E os publicanos também perguntam para João Batista, olha o texto, alguns cobradores de impostos também vieram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? E ele lhes respondeu, não cobrem mais do que a lei manda. Os publicanos aparecem já no início ali do diálogo de João Batista, depois de 400 anos, sem nenhuma palavra de Deus ou profecia ou cura. João Batista inaugura um sermão, e ele vai falando, e os publicanos são parte. Os soldados também perguntam, e pessoas vão perguntando para João o que fazer. Também nós vamos ver que em Lucas 19, quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam imposto, procurou ver Jesus. Então Zaqueu já era um publicano de alto nível, ou seja, ele tinha outros publicanos na equipe dele. Talvez ele fosse um regional. O problema é que entre Mateus e Zaqueu, Mateus era publicano, mas a Bíblia fala que Zaqueu era corrupto. Ele tomava mais do que tinha que tomar. Tanto é que Jesus vai para a casa dele, e ali Zaqueu se arrepende e ele disse, eu vou devolver para as pessoas aquilo que eu tomei. O fato é que Jesus de Nazaré, ele era a solução para qualquer pessoa da sociedade. E Jesus, quando chega aqui no texto de Mateus 9, 18 a 13, e vai falar com o próprio Mateus, me siga. Jesus foi questionado. Quem questiona Jesus? Fariseus vinham perguntar aos discípulos de Jesus, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E eu gostaria que a partir desse texto nós pudéssemos encontrar o que é o avivamento que vem de Deus ou o que Deus quer. Como é o avivamento que vem de Deus? É intencional, observando os que precisam de salvação e estão sensíveis. É como que Deus tivesse um equipamento e Ele olha para esse auditório, Ele olha para as multidões na rua e existem luzinhas ali e cada luzinha daquela mostra se a pessoa está sensível a Ele ou não. Jesus passava perto de Mateus, a Bíblia fala que Jesus só falou o seguinte, vem comigo. E Mateus veio. Por que ele veio? Porque ele já estava sensível. Ele estava desejando uma mudança de vida. Porque se Jesus tivesse chamado, vem comigo, ele falou, não, hoje não quero não. Ele não estaria sensível. Então, o avivamento primeiro, ele é intencional e ele precisa observar quem está sensível. Você no seu dia a dia, na escola, no trabalho, no trânsito, num posto de gasolina, na hora de lanchar em algum lugar, comprando uma comida no supermercado, você precisa andar de cabeça levantada e pedir a Deus, Senhor, quem está sensível? Quem é que está sensível? Eu já contei uma história aqui, que se você já ouviu, é porque eu estou ficando velho. Então eu estou repetindo ela, não tem problema. Quando eu caminhava 11h30 da noite numa rua do meu bairro, lá no Rio de Janeiro, e isso não é um bom horário para caminhar, sobretudo sexta-feira, dia de baile funk, ou próximo ao horário do baile funk terminar. Porque enquanto o baile funk está acontecendo, está tudo bem, porque estão dentro do baile funk. Mas quando o baile funk acaba, aquela manada toda sai, né? E aí vem tudo que você possa imaginar. Você que já esteve num baile funk, muitas vezes você pode saber disso. Mas a verdade é que o lugar fica perigoso mesmo, porque aquele povo sai de lá destrambelhado daquele lugar. E eu queria chegar em casa, mas estava com meu coração apertado, Senhor, eu preciso falar do Evangelho para alguém. E vi uma pessoa andando naquela escuridão, só eu indo para um lado e a pessoa vindo do outro. Eu falei, essa pessoa aí que Deus mandou que eu vou falar para ela.
de Jesus. E eu falei, de repente ela está sensível, né? E aí eu fui, a pessoa vindo de lá, e era uma mulher. E eu vindo de cá, você imagina. Aí ela vem cruzando comigo na mesma rua, uma rua até larga, Rua Raul, não esqueço o nome da rua. E aí, nisso que ela está de um lado e eu do outro, naquelas 11h30 da noite, né, véspera do baile funk abrir as portas, eu vou indo mais para o lado dela. Ela está aqui, eu estou aqui. Eu vou indo mais. E o que aconteceu? Claro, o que Deus achou que tinha que acontecer? Ela correu, porque achou que ia assaltar ela. E ela correu, porque ela falou assim, esse cara está vindo na minha direção, é assalto, claro que é assalto. Eu falei, Senhor, o Senhor não quer que eu pregue o evangelho, eu estou com a minha fé fraca, eu sou um crentinho muito fraco. E eu continuei andando, mas ainda faltava ainda um pouquinho para chegar em casa. Eu comecei a subir a ladeira lá de casa, e na última curva para virar para a minha rua, veio uma outra senhora. Eu falei, Senhor, essa aí vai chamar a polícia, que a primeira já correu. E ela veio, e eu não falei nada. Ela aproxima como ela me vê, que horas são. Conversa, né? Sabia. Ninguém está andando 11h30 da noite sem saber que hora é. Que horas são? Eu paro, falei, esse é o sinal. Esse é o sinal. Uma mulher, 11h30 da noite, bem mais velha do que eu, pergunta que horas são, tem alguma coisa aí. E eu falo o horário, mas você sabe que no Rio de Janeiro tem uma técnica, né, gente? Quando alguém pergunta para você que horas são, você tem que responder a distância e continuar andando, que pode levar o seu relógio. Você não para dar... Eu já perdi 5 nessa história, até os 15 anos de idade. Então, você dá o horário andando. E ela veio, eu falei o horário, ela... Você tem tempo para me ouvir? Numa esquina, a hora dessa da noite. Eu falei, rapaz, é essa pessoa então, sensível ao evangelho. E eu fui ouvindo aquela mulher e falei assim, olha, está perigoso, o baile funk vai abrir a porta... E a senhora está indo para onde? Estou indo para o outro lado da via férrea. Quem conhece bem o Rio de Janeiro, ou sobretudo a Baixada Fluminense tem 2 lados. Um lado da linha do trem, o outro lado da linha do trem. Pronto. É um lado para lá, outro lado para cá. E ela tinha que atravessar a linha do trem para pegar o ônibus aonde eu descia, ou seja, eu tinha que andar de novo quase 1 quilômetro. E eu fui andando junto com aquela senhora, ela foi contando a vida dela. E as decepções, inclusive a decepção mais recente foi naquela noite ali, por isso que ela estava abatida. O avivamento... ele depende de nós estarmos sensíveis às pessoas que estão sensíveis. Ele não anestesia, mas traz consciência. O avivamento, ele nunca vai concordar com o seu erro. Ele nunca vai botar o seu erro no freezer. Ele vai te trazer consciência. Isso aqui precisa ser resolvido. Olha, aquela situação, aquela mentira, aquele engano, aquele golpe, ou aquele silêncio. O povo critica muito Eva, não é? Pelo problema ali no jardim, mas muita gente não lembra que o Adão ficou quieto, né? Devia estar resolvendo, protegendo a mulher dele lá. Os meus irmãos me desculpam, mas ele teve esse problema. O avivamento, ele não anestesia, mas ele traz consciência. Olha, tem uma situação para ser resolvida, e você precisa resolver. Sabe por quê? São quebra-molas numa estrada, numa estrada de velocidade. O carro pega a velocidade, quebra a mola, diminui a velocidade. O carro pega a velocidade, quebra a mola. Não pode. Então, quando Deus traz a consciência, nós precisamos resolver cada quebra-mola do percurso para que a highway fique livre para a sua velocidade. Também está disponível e vem em nossa direção. Mateus, cobrando impostos, não é? Gente, você não está entendendo. Se o cara não pagasse o imposto para César, em Roma, ele começava a perder bens, animais, mobília, casa, e depois filhos, esposa, viravam escravos. Precisava pagar, e era abusivo os impostos cobrados. Para Roma ter o primeiro exército tempo integral, porque antes de Roma, o exército só se reunia, as pessoas só se reuniam para lutar quando tinha guerra. Com Roma, o exército é tempo integral, as fronteiras são patrulhadas tempo integral, os soldados são pagos soldo do soldado, soldo vem daí, do Império Romano. Então tem que ter impostos, tem que ter fortificação, tem que ter armamento, tem que ter cavalo. Como é que banca isso? Roma está lá querendo receber o dinheiro. Mateus, nessa história toda, ele teve um Jesus disponível no trabalho dele. Jesus foi lá no trabalho, passou no trabalho de Mateus.
O avivamento ele está disponível para você, como estava também para Mateus. Atinge nossa condição de miseráveis pecadores, carentes de resgate. Sabe qual é o problema? Quando uma pessoa acha que não precisa do avivamento do Senhor, como é que vai resgatar? Como é que vai ser abraçado por isso? Por esse mover que vem de Deus? É como o barquinho que está afundando lá no meio do oceano. E o cara está de salva-vida, botou o colete de salva-vida, e o barco está afundando. Ele acha que o colete de salva-vida é suficiente. Vem um helicóptero, joga o cabo, vem a guarda costeira. Não, pode deixar, eu estou bem. Bebe água, estou bem. Tem gente se afogando dizendo que está bem. Que não precisa de resgate. Não, eu estou bem, vai passar. E não melhora, só piora. Não se justifica, mas permite que o médico dos médicos traga a cura. Ah, pastor, sabe por que eu estou passando por isso? É por isso, isso e isso. Sabe por que no casamento nós passamos por isso? É por isso, isso e isso. Tem resposta e justificativa para tudo. Sabe por que minha filha decidiu por aquilo? Ou meu filho decide por aquilo? É por isso. Tem explicação para tudo. Por que não parar de explicação e justificativa? Simplesmente deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Então, a disponibilidade dos médicos para trazer a cura, quando a gente para de se justificar. Isso faz parte do avivamento que vem de Deus. Como é o avivamento que vem de Deus? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Você sabe que primeiro chegaram os discípulos dos fariseus lá atrás, cobrando de Jesus que ele estava comendo com Mateus, numa casa cheia de pecadores e gente de má fama. Mas agora, quem que chega? Os discípulos de Jesus, de João. Por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes? A crítica aqui não é porque os discípulos de Jesus não jejuavam. A crítica aqui estava na quantidade de vezes que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuavam. Era quase uma gincana de quem jejua mais. Por que a gente jejua tanto e os seus não jejuam tanto? E Jesus estava respondendo: jejuar não é para ganhar a quantidade de vezes que um faz mais do que o outro. Jejuar não é de qualquer jeito e nem no momento errado. Existe a hora e as razões certas para alguém jejuar. Nesse momento eu estou com eles e eles podem comer comigo. Pensa com você, 3 anos de ministério público de Jesus. Jesus sabia que eles iam estar com ele muito pouco tempo. Jesus investia ali, junto com seus discípulos, em comunhão. Meus irmãos, dificilmente houve um momento de Jesus com os discípulos que não houve comida. Sempre tinha uma comidinha ali. Sempre. Um pão, um peixe, uma multiplicação de pães e peixes, a ceia. Jesus queria investir na comunhão. Entretanto, quando os discípulos tentaram libertar uma pessoa que tinha uma legião de espíritos imundos, o que Jesus falou para eles? Essa casta só com jejum e oração. Jesus aqui, respondendo os discípulos de João, estava também ensinando os discípulos de João. Mas o texto vai seguir e vai dizer: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Fátima, se estivesse aqui, iria explicar melhor para nós. Mas você pode entender que não dá para botar um pedaço de tecido novo num pedaço de tecido velho, porque eles precisam estar envelhecendo juntos. E o processo é diferente. E aquilo vai arrebentar. E a dinâmica do tecido velho é uma, do novo é outro. Bota aquilo para lavar numa dessas máquinas de lavar aí, depois bota para secar para você ver o que acontece. Não aguenta. Aquilo não aguenta, não é desse jeito. O pano novo que é Jesus Cristo não dá para encaixar na roupa velha, porque ele é novo.
Não tentem me encaixar nessa vidinha de vocês, é o que ele está falando. Não tentem me colocar na vidinha dos fariseus ou na vidinha dos próprios discípulos de João Batista. Eu não me encaixo nisso aí. Não tentem me costurar nas ideias de vocês, porque eu sou diferente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sou a palavra viva andante sobre a terra. Eu não sou uma herança legalista que veio lá desde Moisés e que vocês vêm mudando em torno do tempo. E agora ele vai falar também não só do tecido. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Eu sei que a palavra odre, por mais que essa semana alguém tenha tentado entender, e falamos no estudo que começou sobre o odre novo, talvez eu precise detalhar um pouco mais isso, porque é importante para todos nós, foi importante também para mim. Como é o avivamento que vem de Deus? Já falei sobre jejum, a prioridade foi apresentar a presença de Deus. Agora vem uma nova prática, vem de uma nova consciência e não de antigos hábitos e pensamentos equivocados com a palavra de Deus. Quiseram fazer isso com Jesus, deu certo? Não. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós tentamos fazer isso muitas vezes. Porque Deus pensa assim. Porque Jesus faz assim. Não, porque eu estou convidando Jesus para entrar no meu plano. É isso, exatamente essa figura aqui. Eu estou convidando Jesus para entrar no meu plano. E era para ser o contrário. Porque Ele é que está nos convidando para entrar no plano dEle. E o odre é uma coisa, ou os odres são coisas que a gente não conhece, não é muito do nosso tempo. E estão na Bíblia já há algum tempo. Se a gente conversar um pouquinho mais sobre odre, você vai ficar bem surpreso, né? Já em Gênesis 21, Abraão vai dar odres ali para Agar, a escrava de Sara, não é? Para ela ter água na viagem ou na despedida que fizeram saindo da casa de Abraão, que foi um grande problema aquilo ali até hoje, mas Deus cuidou de Agar e do filho de Abraão com Agar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, imagina aqui o negócio. Tecnologia do barro de vaso não existia naquela época, nem em Abraão, nem com Adão e nem com a pulsão ali daquele primeiro momento. Vaso era um negócio difícil. Você ter um vaso, o barro certo, assar, a roda, não era um negócio... Olha, não era fácil isso. Mas o que os caras descobriram? Como tudo na vida do campo, ou na vida nômade, ou na vida rural é aproveitado, você matou um animal. O animal está lá, morto. Uma cabra, por exemplo. Qual era a técnica? Não podemos abrir a barriga do animal. Vamos tentar tirar tudo que está dentro do animal, sem abrir a barriga. E só vamos deixar um buraco nesse couro. Vamos lavar, tem um processo de limpeza. E o que é o odre, se não a carcaça, o couro de animal, onde as patas são cortadas e são costuradas, o couro da pata é costurado, as 4 patas, só se deixa um buraco, uma pata ou o pescoço, livre, para ser o quê? A tampa da garrafa, que é o próprio couro do animal. Então, eles não abriam a barriga do animal, porque senão não tem como guardar nada. Aquela carcaça trabalhada, ou aquele couro trabalhado, sem corte, simplesmente costurado, aonde já tem buraco, onde? Nas patas. Eles deixavam uma abertura, e aquilo processado virava uma garrafa flexível ambulante. E talvez as patas serviam como um cinto que se pendurava no pescoço, na cintura ou no ombro, para carregar o quê? Água, longas distâncias, só tinha poço em um lugar, iam trabalhar longe, para guardar leite, manteiga. Mas tem um negócio. O vinho era diferente.
O odre, para guardar o vinho, ele precisava passar por um outro processo, ainda mais detalhado do que esse. Aquela carcaça amarrada com um buraco apenas para tampa, ele precisava ser curtida para colocar o vinho. E tem um outro problema. Quando eu coloco o vinho naquele odre, o odre não só tem que estar preparado para o vinho, que é diferente de estar preparado para a água, mas o vinho ele tem um outro processo chamado fermentação. E o odre novo ele é flexível. E ele vem e vai, o couro vem e vai. O couro suporta pela resistência de ser novo, mas também pela flexibilidade. E então esse couro novo, curtido para aquele vinho, ele consegue guardar o vinho sem perda e sem arrebentar, com o processo de fermentação. É interessante que a Bíblia vai falar do odre em várias situações. Por exemplo, nós temos uma citação ali em Salmo 119, 83, diz assim: pois tornei-me como um odre na fumaça. Palavra do rei Davi. Tornei-me como um odre na fumaça. Era também comum que os odres guardando ali, imagina que você está numa cozinha daquela época, aonde é que guardava a água, o leite, a manteiga ou o próprio vinho, nos odres, e aquilo ficava pendurado. E algumas vezes se botava o odre perto ali do fogão, a lenha ou da fornalha, e aquela fumaça, aquela quentura, também fazia um processo ali no conteúdo que estava dentro do odre. E alguns odres eles ressecavam mais rapidamente, porque pegaram a fumaça ou estavam nessa quentura. E agora o rei vai olhando para a prática da vida e da cozinha, o rei Davi vai dizer: eu me tornei como um odre na fumaça. Esse objeto que nós não temos hoje nas nossas casas, era profundamente conhecido e profundamente usado. Jesus fala do pano: não me costurem no plano de vocês, porque o meu plano é superior. Sou eu que convido vocês como convidei Mateus. E Jesus vem falar como é que nós vamos conversar sobre um novo hábito, sobre uma nova vida, sobre um novo que eu trago para vocês, com um odre ressecado, antigo, que não consegue guardar a bebida fermentada, que é a vida, que é o vinho. Não dá. É por isso que precisa ser nova criatura. O que eu acho também interessante nesse texto: não se deita vinho novo em odres velhos, e foi a minha pergunta da semana inteira. Mas como saber se o meu odre está velho? Como saber se o odre que eu estou oferecendo para Jesus botar o vinho está novo? Ou melhor, como saber a idade desse odre? Não é interessante isso? Não é uma pergunta necessária para o texto que Jesus, onde Jesus nos fala? Como saber isso? E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aqui nós já estamos no capítulo 11 de Mateus. João, que falava, denunciava os erros de Herodes, agora ele está preso. Está preso numa das piores prisões para se estar. Está preso praticamente no último estágio vivo de um prisioneiro. João era jovem,
Jesus tinha 33 anos quando começou o ministério, João nasceu talvez um ano antes de Jesus, João era jovem, talvez 34 ou 35 anos, quer dizer, mais ou menos, talvez 32, nessa faixazinha aí de 30 e pouco. Esse jovem na prisão, que vestia pele de camelo, comia gafanhoto no deserto, mel, pregava o batismo do arrependimento. Alguns confundiram João com Elias. Esse jovem na prisão, ele está querendo saber, eu cumpri o meu propósito ou não? Eu realmente preparei o caminho para o Salvador entrar e passar ou não? Eu estou prestes a ser morto no último estágio de uma prisão romana. Eu quero saber se eu fiz o que eu tinha que fazer, porque senão eu preciso pedir perdão. Eu quero morrer, mas eu quero morrer em paz, tendo cumprido a minha tarefa. E ele pega os seus discípulos e manda para Jesus, porque João tinha dúvida do que era o avivamento, ou a obra que o Messias faria. Ainda tinha confusão, lembra, 400 anos, sem nenhum manifestar de Deus na terra. Será que João também não esperava que Jesus ia vir com uma milícia de anjos e soldados e cavalos, ia tomar o palácio de Herodes e iria libertá-lo daquela prisão? Será que João também não tinha dúvida do que era a manifestação do Filho de Deus? E ele manda que aqueles discípulos informem para João o que eles estão vendo. Ali o texto é muito claro. Diga para ele aquilo que vocês ouviram e viram. Eram discípulos que testemunharam o ministério de Jesus público. E eles então relataram isso para João. Mas se eu pudesse resumir Mateus 11, de 1 a 5, sobretudo agora o versículo 5, eu resumiria dessa forma. O que é o avivamento na opinião de Jesus, e ele manda falar para João. As pessoas são cuidadas no meio do avivamento. As pessoas não são delargadas. As pessoas não ficam apenas num momentozinho no culto, no domingo pela manhã, mas elas se amam, elas se procuram, elas assistem umas às outras. Alguém está doente, alguém vai lá atrás delas. Alguém sumiu, alguém vai procurar. Alguém está com um problema emocional, alguém também se interessa. Alguém tem um problema material, alguém também se interessa. Alguém está disponível para ir ao hospital, para trazer remédio, para fazer exames, para fazer o que tiver que ser feito. O avivamento, na opinião de Jesus, é cuidar de pessoas. Vão aí, ver o que está acontecendo aqui. Esse pessoal que não tinha médico, não tem hospital, não tem posto de saúde, não tem nada. Está aí, leproso jogado lá para os cantos, longe de todo mundo. Está aí gente cega que não sabe para onde ir, gente com fome. Esse é o avivamento de Deus. Pessoas estão sendo cuidadas. Depois, não há tolerância para os agentes do mal, porque o avivamento ele não negocia com o mal. Se aquilo me afasta de Deus, eu vou arrancar da minha casa, eu vou arrancar da minha rotina, eu vou arrancar aquele trabalho da minha vida, porque a minha vida tem que ser uma peça no pano de Deus, e não Jesus um remendo na minha vida. Eu vou tirar da minha frente. Não há tolerância para os agentes do mal. Tem demônio, sai da frente, que eu não vou tolerar vocês. Não vou tolerar. A propósito do texto que lemos, Jesus tinha saído de Gadara. E Jesus fazia o que tinha que ser feito. Por exemplo, 3, a mensagem do evangelho é pregada às multidões. Gente, olha só, tem uma diferença entre pregação, embora pregação também seja ensino. Jesus pregava para as multidões, onde não tem como aquela gente toda de réplica. É impossível um ensino eficaz em frente a uma multidão. Então Jesus pregava o evangelho. Mas Jesus fazia o que também? Ensinava. E aonde Jesus ensinava? Também na sinagoga. Havia pregação das boas novas, mas também havia ensino. Então, as pessoas são cuidadas, não há tolerância para os agentes do mal. A mensagem do evangelho é pregada, o povo desfruta de um espaço para aprender. Então há ensino.
Isso foi a resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos de João. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um amigo que ele falou assim: André, eu fiquei por anos pedindo para Deus para ele me mostrar um anjo. Nunca vi até hoje. Eu falei, rapaz, tu é um cara, tem tanta coisa para tu mostrar, Deus te mostra, quer ver anjo? Tu vai ver uma opção, rapaz. O problema é que eu não sei se vai ser amanhã, então vai. Não tem mais nada. Eu cheguei à conclusão que isso não era significativo para a minha vida cristã. Muitas outras coisas na minha vida eram mais importantes do que ver anjo. Porque o meu odre estava ruim, estava estragado. Eu quero levar você a pensar nessa figura do odre, e eu quero que você olhe para essa figura aqui, que é Billy Graham, com a sua irmã caçula. A irmã caçula de Billy Graham faleceu dia 29 de fevereiro. E Jane Graham Ford, ela com 11 anos de idade, ela teve uma doença dificílima na América, e em outros lugares do mundo, e aqui também, pólio. E aquela doença era sabida que muitas crianças morriam de pólio. E ela falou, naquela ocasião, com 11 anos de idade, ela falou, olha, se eu morrer naquela noite, se eu morresse naquela noite, com aquela idade, eu sabia que eu estaria indo para o céu. 11 anos de idade. A irmã caçula de Billy Graham, com pólio, falou assim, eu não ficava preocupada com aquilo. Eu sabia que pólio era uma coisa difícil, mas eu estaria indo para a eternidade. Na semana passada, com 91 anos de idade, ela foi para a glória. Talvez você não saiba quem é Billy Graham, e não há problema em não saber. Se você botar no Instagram Billy Graham, você vai seguir todo mundo que fala sobre ele, ou no Facebook. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Era um homem que entrava na cortina de ferro, na Rússia socialista, e conseguia compartilhar o evangelho. Era considerado conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos e da rainha da Inglaterra. Era um servo de Deus que, para onde ia, pregava para as multidões o que tinha que pregar. A maior audiência que o Maracanã, no Rio de Janeiro, já teve foi numa cruzada de Billy Graham. Eu tenho uma foto, um quadro, que aquilo é demais. Era um engarrafamento de gente e de ônibus em torno. Das sensações que envolviam louvor e adoração mais célebres foi na Aliança Batista Mundial, o Maracanã superlotado de gente. Dizem que 80 mil pessoas cantando, cada um na sua língua, os hinos do cantor cristão. Foi uma coisa extraordinária. Mas eu cito Billy Graham para também citar o que ela compartilhou no funeral do irmão, ela como irmã caçula. Aprendemos com muito trabalho, aprendemos a amar o Senhor, aprendi a orar, aprendemos a amar as Escrituras, e isso nunca nos abandonou. São os registros e memória enquanto criança. A casa e biblioteca dele está aqui em Carolina do Norte, poderemos visitar qualquer dia, está reaberto ao público. Um dos maiores evangelistas da terra aprendeu isso dentro de casa. Não foi no Spurgeon College, na Europa, não foi em qualquer outro seminário famoso, foi dentro de casa. E a irmã testemunha que ela também. Então o avivamento começa na sua vida, e a sua vida dentro de casa. As pessoas estão querendo um avivamento que venha do global para o individual, ao invés de vir do individual para o global. Porque quando entendermos a importância de um novo odre, de uma nova pessoa que não deseja mais caminhar por aí, e Deus quer jorrar esse vinho novo por onde você caminha, mas não está dando certo, porque o seu odre está todo furado. E ele quer encher e sai por um lado, ele quer encher e sai pelo outro furo, e que ele quer encher e sai pelo outro. Meus irmãos, nessa manhã, chegou a hora de nós entendermos que a responsabilidade, a parte de Deus, Ele faz. E agora, nós temos a nossa responsabilidade. Talvez existem vários furos no seu odre.
Deixa eu te contar, te dar um segredo. Começa resolvendo um por vez. E vai pedindo, Senhor, me mostra, o que está errado? Vai ajudando aí. Me dá um odre novo. Me dá um odre novo. Eu quero ir limpando. Eu quero ir limpando. Eu quero ir limpando. Vai pedindo um odre novo. Porque não falta vinho novo. Falta odre novo. Esse é o Maracanã. Será que tinha bastante gente lá? Você imagina para esse povo estar aí a quantidade de ônibus que está lá de fora. É uma loucura. Nunca houve essa quantidade de gente. E esse homem que aprendeu sobre as coisas de Deus e sobre o avivamento dentro de casa, é o homem que está pregando aqui. Naquela ocasião, ele foi 2 vezes ao Brasil. A primeira vez que ele foi, década de 60, não existia carro para alugar. Como é que a comitiva e toda a equipe iria transitar para o Rio de Janeiro? Não existia carro para alugar. Conhecemos um irmão muito abençoado, David Maddox, que falou para mim, num dos encontros que tivemos, fui eu que fui responsável por cuidar da comitiva do Billy. Do Billy, eu falei, nossa. Do Billy. Ele era filho de um dos missionários no Brasil, Eugene Maddox, responsável por transferir a Junta de Missões Mundiais para a saudade dos pernambucanos do Recife para o Rio de Janeiro. E que se mudou para Minas Gerais, o pai de David Maddox, porque a filha foi descoberta com tuberculose. Então eles saem do Rio de Janeiro e vão para Minas Gerais, porque era lá em Belo Horizonte que tratava tuberculose no Brasil. Era o melhor clima para isso. E chegando em Belo Horizonte, descobriu que a menina não tinha tuberculose. E já estando lá em Belo Horizonte, vamos trabalhar por aqui, o Colégio Batista lá na Floresta, foi ele que fundou. Olha que coisa. Preste bem atenção. O avivamento começa aí dentro de você. Esse casal que está sentado um ao lado do outro, antes de dormir ajoelhado e orando, Senhor, manda para a nossa vida, mas manda para a nossa família, manda para o nosso filho, para o nosso neto, para a nossa filha, manda para a nossa igreja. É esse novo odre que o Senhor quer trabalhar. Nessa manhã, essa mensagem tem falado muito ao meu coração. Eu quero dizer que eu já consigo sentir sintomas ou resultados da primeira semana. Mas tem a segunda semana. Tem a terceira. Eu espero que seja algo que só começou na sua vida e que nunca mais vai terminar. Queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Senhor, muitos pensamentos, sentimentos. A nossa história está diante do Senhor 24 horas por dia. Antes disso, o Senhor já sabia tudo pelo qual nós iríamos passar. Mas o Senhor tem um plano, o Senhor já tem o tecido já. Nos perdoe quando nós tentamos encaixar o Senhor no nosso tecido. O Senhor também já tem o vinho e está procurando aqueles que querem ser realmente novos odres, sem furos e sem dificuldades para receber o novo vinho. Isso não significa que nós vamos, em algum momento, sermos pessoas sem qualquer tipo de erro, pecado ou engano. Mas significa querer ser um odre novo. Significa renunciar uma vida antiga, mesmo tendo recebido Jesus algum tempo atrás, mesmo estando dentro da igreja há muitos anos, ou talvez estando ouvindo sobre Jesus hoje pela primeira vez. Nessa manhã, que pessoas aqui estejam acenando com o seu coração, com a sua mente, com as suas mãos. Eu quero ser um odre novo. Eu quero ser um novo vinho. Eu quero, Senhor, com a minha família. Gostaria, Senhor, que outras famílias quisessem isso também. Gostaria, Senhor, que ninguém ficasse para trás. Embora eu não tenha esse poder. Mas o Teu Santo Espírito tem esse poder. De conscientizar, de apontar, de pegar e dizer, olha, tem coisa aqui para resolver.
Não falta vinho, não. Mas resolve esse problema. Porque o seu novo odre vai viver bem melhor do que o antigo odre. Fala conosco, Senhor. Move nossa vida na direção do avivamento que vem do Senhor. Não daquele que nós achamos que nós precisamos. Nós oramos assim como você está. Com seus olhos fechados onde você está. Só eu preciso ficar com os olhos abertos. Porque é um momento seu e de mais ninguém. É um momento seu com o Senhor e de mais ninguém. Eu realmente quero orar uma oração muito específica nessa manhã. Às vezes crentes têm dificuldades ou vergonha de tomarem decisões de consagração. Eu não sei porque isso, porque a conversão ela só tem início, ela não tem fim. Só no céu teremos um corpo transformado que não peca. Mas nessa manhã, se você quer ser um novo odre, para receber um novo vinho, eu quero orar por você como pastor dessa igreja. Se você não é um visitante ou não é membro de outra igreja, como seu pastor, eu quero orar por você. Se você é um visitante, como visitante, você vai receber também isso. Eu quero ser um novo odre. Se você quer ser um novo odre, onde você está, levante a sua mão. Acene para Deus. E nós vamos estar orando agora, nessa manhã. Deus abençoe aqui à frente. Ali no meio, lá atrás, à minha esquerda. Deus abençoe, mais ali atrás. Nós não vamos ser delongados nesse apelo. Eu quero ser um novo odre. Permaneça com a sua mão levantada. Mas se você vai falar agora, eu não sabia disso, pastor, e eu quero receber Jesus. Eu preciso desse vinho novo. Eu quero ser uma nova criatura. Aonde você está, levante sua mão bem alto também, porque eu vou orar por você. Deus abençoe ali, à minha esquerda. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser, Deus abençoe. Pai, nessa manhã, os céus estão em festa, porque servos teus estão tomando decisões, mudando de nível, subindo um degrau a mais contigo, desejando, Senhor, ser continuamente uma nova criatura, desejando ser realmente um odre que vai receber o novo do Senhor. Também nessa manhã temos pessoas que estão dizendo: Jesus, eu te recebo como Salvador, eu quero entrar no teu plano em vez de querer que o Senhor entre no meu. Deus trabalha também na vida dessas pessoas que estão recebendo Jesus pela primeira vez como Salvador. Nessa manhã, Senhor, nós também, como tua igreja, recebemos o teu plano para nós. Talvez de uma maneira específica, o chamado que o Senhor tem para essa congregação seja diferente do chamado que o Senhor tem para qualquer outra congregação. De uma maneira universal, sim, sabemos que é o mesmo. Mas nós queremos cumprir o nosso chamado até o fim. Como João ali no último momento, queremos ter certeza que nós abrimos o caminho da salvação para a sociedade onde nós vivemos. Te agradecemos por isso, no nome daquele que venceu. Amém.